Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 5. Na Floresta Negra. Querido Deus, Helene orou fervorosamente. Eu estou começando a sentir que está muito perigoso permanecermos na cidade. A qualquer dia eu posso ser presa por afrontar o partido nazista. Por favor, Senhor, providencie um lar seguro para os meus filhos. Ela se lembrou de que em um canto distante da Floresta Negra, ao sul da Alemanha, vivia a senhora Fischer, carinhosamente chamada de Tia Fischer. Era uma viúva e adventista fiel. Tia Fischer imediatamente se pôs a escrever Helene. Eu e as crianças poderíamos ir ficar com a senhora? Faremos o possível para ajudar nas despesas. Claro que sim, Tia Fischer respondeu em uma carta encorajadora e receptiva. Se você tiver condições de me ajudar a pagar as despesas, com 25 marcos por mês e mais alguma coisa para a lenha, posso providenciar um quarto com 2 camas. Somente traga um berço para o Gerd e alguma roupa de cama e louça. Eu enviarei Mac, o meu caseiro, até a estação todos os dias até você chegar. Ele ajudará com a bagagem. Helene respirou aliviada. Alguns poucos cálculos mostraram que o dinheiro recebido do governo para as crianças, enquanto seu esposo estava no exército, era suficiente para pagar o aluguel do apartamento em Frankfurt e as despesas na Floresta Negra. Com orações de gratidão, ela empacotou alguns utensílios domésticos e colocou tudo e mais as crianças no trem. Para Kurt, Lotte e Gerd, a jornada de 6 horas foi rápida e empolgante. Estavam animados por ir para o campo. Eles acenavam para as pessoas nos cruzamentos e observavam os postes de telégrafo passarem rapidamente. Apesar de uma certa preocupação, até mesmo Helene estava animada. Era quase primavera e os cordeiros brincavam nos prados sob árvores que floriam. Senhora Hassel, é a senhora? Ali na pequenina estação estava Mac, esperando-o com seu carro de bois. Agilmente ele colocou os pertences e as crianças em cima e convidou Helene para dividir o banco na frente. Logo deixaram a vila para trás. Os bois agora caminhavam lentamente pelas estradas de terra. Mamãe, Kurt perguntou, o que são aquelas coisas à beira da estrada? São santuários, meu filho. As pessoas nessa parte da Alemanha são extremamente católicas e elas param para orar nestes pequenos altares à beira da estrada. Intrigadas, as crianças reparavam cuidadosamente à medida que passavam pelas pequenas construções. Vários dos santuários tinham flores em frente, colocadas ali por devotos, para que os seus pedidos tivessem mais efeitos, ou talvez para agradecer algum favor especial. Veja, falou Lotte, tem uma imagem do bebê Jesus e uma de Maria. Helene, sem querer abafar o entusiasmo, pouco falou, mas em seu coração ela orava a Deus para que concedesse uma proteção especial a eles. Ela sabia bem que a mesma devoção que tornava os católicos tão fiéis na observância da sua religião, também os motivava à perseguição cruel contra os não católicos. Como que a sua família se sairia naquela região tão forte em preconceitos e superstições? Lá em cima está a casa da senhora Fish. Mac apontou com seu chicote para a casa construída na encosta da montanha e logo a carroça parou no quintal. Tia Fish morava numa casa típica da Floresta Negra. A parte baixa era de estuque esbranquiçado, enquanto o segundo andar e o telhado eram cobertos com telhas próprias para proteger da chuva. Cortinas franzidas de musselina decoravam as janelas e gerânios vermelhos brotavam nas jardineiras embaixo das janelas. No piso térreo estavam os estábulos para os animais, enquanto no segundo andar estavam os cômodos para a família.
No inverno, esse tipo de construção permitia ao fazendeiro cuidar dos animais sem ter que sair na neve. Ao mesmo tempo, o calor do corpo dos animais adicionava calor aos cômodos. Tia Fish já havia espiado e correra ao encontro deles, com braços abertos. Irmã House, ela cumprimentou. Estou tão feliz que vocês vieram. Não se preocupem com nada. Agora estará segura. Enquanto Meg começou a descarregar a carroça, tia Fish os conduziu pelas escadas externas até o quarto que ocupariam. Era grande e arejado e com uma vista maravilhosa dos prados até as montanhas escuras, cobertas de pinheiros à distância. Lot dividiria a cama com a mãe. Kurt ficaria na outra cama e Gerd usaria o berço. As crianças estavam ansiosas para sair e explorar os arredores. Rapidamente trocaram de roupa e desceram as escadas. Logo descobriram um bebedouro feito com um tronco oco que recebia água limpa e fresca, formando como uma pequena fonte. Atrás de casa estavam os velhos pinheiros pretos que rangem com o vento. Um esquilo vermelho olhou dos galhos para baixo e conversou com eles. Do outro lado, descobriram um estábulo com uma vaca e 2 cabras. Os frangos ciscavam a sujeira, supervisionados por um majestoso galo com uma cauda de penas lustrosas. Tia Fish, disse Helene, enquanto se juntavam-se ao redor da mesa, de madeira talhada à mão na cozinha, para a refeição de pão e leite. Há pessoas trabalhando com mineração por aqui? Isso parece o som de dinamite explodindo. Não é dinamite, falou tia Fish. São explosões do canhão enorme que montaram no cume do vilarejo. Dali, eles estão atacando as fortificações na fronteira com a França. Já criamos vários buracos. Quer dizer que a guerra está presente até mesmo na floresta idílica, pensou Helene entristecida. Exaustos da viagem, das peripécias, acalmados pelo barulho da fonte de água e das folhas dos pinheiros, eles dormiram, como ursos hibernando. No dia seguinte, com uma oração no coração, Helene saiu para matricular Kurt e Lot na escola. Nessas regiões montanhosas, remotas, o professor era a segunda pessoa mais influente no vilarejo. O padre era a primeira. Naquela região solidamente católica, como que Helene agora poderia persuadi-lo a dispensar as crianças de comparecerem aos sábados? Quando ela chegou à escola, envelhecida pelo clima, as pequeninas vidraças brilhavam com o sol da tarde. O professor era um homem gentil, de cabelos brancos, que usava óculos de aro fino. Nós viemos de Frankfurt, Helene explicou para ele. Eu gostaria de matricular o meu filho e a minha filha na sua escola. Senhora House, será um prazer tê-los aqui. Deixe-me acrescentar-os à lista. Em que série eles estão? Depois que as formalidades da matrícula haviam sido cumpridas, Helene orou silenciosamente e disse: Eu tenho um pedido especial. Nós somos adventistas do 7º dia. Adoramos a Deus no 7º dia, o sábado, como a Bíblia diz. Eu gostaria que os meus filhos tivessem ausência nos sábados justificada. Espantado, o professor tirou os óculos e a fitou consternado. Senhora House, ele disse, eu nunca ouvi falar dos adventistas do 7º dia. Naturalmente, respeito a sua preferência religiosa, mas não há como eu permitir o seu pedido. Se o fizesse, eu colocaria em risco o meu cargo. Helene abriu a boca para responder, mas o professor interrompeu. Além disso, ele disse, se os outros jovens perceberem que os seus filhos não vêm à escola aos sábados, vão querer fazer o mesmo. Eu tenho muita dificuldade para motivar essas crianças do campo a virem para a escola em primeiro lugar. Não há como eu ajudá-la. Por favor, senhor, disse Helene respeitosamente. Me parece que tudo dependeria de como fosse explicado para as outras crianças. Ele a olhou pensativo por um momento. Então levantou-se e a conduziu até a porta. Vou pensar sobre isso, ele finalizou. Kurt e Lot ficaram em casa aquele sábado e todos os sábados seguintes.
Toda segunda-feira, Helene se preparava para uma intimação do prefeito, ou pior ainda, do padre, mas nada acontecia. Helene só continuava orando e aguardando. Irmã Halcia, tia Fish disse um dia à refeição: o mistério do porquê dos seus filhos não serem perturbados por causa do sábado está resolvido. O que você quer dizer? Esta tarde, quando eu fui à cidade fazer compras, eu estava caminhando. E por acaso, estava atrás de um grupo de crianças e ouvi a conversa delas. Kurt e Lottie olharam por cima do leite e do pão. Tia Fish riu. Os meninos e as meninas estavam contando uns para os outros que o professor anunciara que estes estranhos da cidade grande eram tão inteligentes que não precisavam ir à escola aos sábados. Todos se renderam-se a gargalhadas. Novamente, Deus encontrara uma escapatória para a dificuldade. Agora que a questão do sábado estava resolvida, a família relaxou e partiu para uma rotina regular. Exceto pelas horas na escola, a maior parte do dia era passada ao ar livre, onde todos colhiam madeira e pinhas para queimar. Eles levavam para casa os braços cheios de ramos frescos, para introduzir a fragrância da floresta no quarto. Famintos por coisas frescas após o inverno das batatas, eles gastavam horas nos pastos colhendo os brotos macios de dente de leão e azedinhas que Helene misturava em deliciosas saladas. Enquanto brincavam pelos prados luxuriantes das montanhas, ouviam o murmúrio das águas e descobriam pequeninos filetes de água zigue-zagueando pelos pastos, alguns mais estreitos que a mão de um homem e completamente escondidos pela grama alta. Todo dia era um deleite. Em dias chuvosos, eles brincavam e escondiam-se no estábulo ou no palheiro e se balançavam com uma corda que Mac havia prendido numa viga. Kurt descobriu um rachado na parede em um canto escuro e escondeu uma corrente ali, e desafiou a Jed e a Lottie a descobrirem o seu esconderijo. Apesar de procurá-lo diligentemente, nunca encontraram. 30 anos depois, Kurt retornou para visitar a tia Fish. Ele encontrou a corrente, completamente enferrujada, ainda no seu esconderijo na parede. Quando o clima permitia, a pequena família fazia caminhadas longas pela floresta até o cume de montanha das redondezas. Pelo caminho colhiam menta silvestre e flores de camomila, que Helene secava e usava para fazer chá no inverno. Quando o verão chegou, eles ajudaram na colheita da palha. Depois foi a vez de colher cerejas e ameixas, e mais tarde maçãs e peras. Após terem vivido um bom tempo com pouca comida, a vida agora parecia um paraíso. As crianças aprenderam a ouvir o cuco. A lenda dizia que quantas vezes o cuco cantasse, era quantos anos você viveria. Ansiosas contavam até o cantar do cuco, está bem distante. Nunca chegavam ao fim. Gerd, que não estava na escola ainda, confundia-se com os números. Rense, Zen, Mittal, Zen, e ele desistia. Toda sexta-feira, como algo especial para o sábado, Helene caminhava até a cidade para comprar o que as crianças mais gostavam. Torta Linsen, um doce de avelã recheado com composta de framboesa. Sábado pela manhã, um grupo de crentes que podia ser contado em uma mão reunia-se na sala de tia Fish para uma escola sabatina e momentos de oração. Certa tarde, no fim de outono, Kurt subiu correndo as escadas chamando: Lottie, Gerd, vejam o que eu tenho. Ele segurava um gatinho preto que um dos camponeses tinham dado. Kurt lhe deu o nome de Pedro, e logo Pedro seguia Kurt por todo o canto e dormia em sua cama à noite. As 3 crianças nunca se cansavam das suas peraltices e passavam horas treinando o gato a perseguir uma pinha presa a um cordão. Quando Helene batia o leite, Pedro lambia um pouco do creme, até que sua barriguinha estivesse inchada. Então deitava-se em um canto, ronronando bem alto. A esse paraíso o carteiro levou uma carta.
Tia Fish, disse Helene em voz baixa, para que as crianças não ouvissem. Ouça, é uma carta do prefeito. Ele escreveu para todos nós fugitivos que estamos no vilarejo, ordenando que voltemos para os nossos lares imediatamente. O que será que esse homem quer? Disse Tia Fish indignada. Eu li e reli essa carta e eu não consigo entender. Não há razão para essa ordem, disse Tia Fish. Ninguém causou problemas e eu não ouvi reclamações dos moradores que abrigam os fugitivos. Helene baixou ainda mais a voz. Eu não podemos voltar, Tia Fish. Gerge ainda está com febre, que começou ontem. Ele não pode viajar. E não penso que seja vontade de Deus que voltemos para a cidade por causa da perseguição e do perigo. Ela juntou seus filhos. E sem contar o que a carta do prefeito dizia, ela orou a Deus por proteção. Então foi até a casa do prefeito, confiante que Deus resolveria a questão. Para seu espanto, ele foi inflexível. Desculpe-me, senhora House, ele disse, todos têm que sair e não haverá exceções. Ao voltar para casa, com o coração apertado, Helene contou às crianças que deveriam ajudá-la a arrumar as coisas, já que teriam que voltar para Frankfurt no dia seguinte. Os 3 pequenos começaram a soluçar, como se o coração fosse partir. O que acontecerá com nosso pequeno Pedro? Lottie soluçou. Oh, mamãe, não podemos deixá-lo. Helene pensou por um momento. Vamos levá-lo conosco. Essa única notícia boa enxugou as lágrimas por um momento e Kurt e Lottie rapidamente juntaram seus pertences. Enquanto isso, Tia Fish saiu correndo para fazer arranjos com o leiteiro para que desse uma carona a eles até a estação no dia seguinte. À noite, todas as coisas da família estavam prontas. Tia Fish, a senhora teria uma cesta velha que não usa mais? Perguntou Helene. Certamente. Tia Fish foi à despensa e trouxe uma. Helene pegou um longo retalho de pano e costurou uma borda ao redor da cesta. E então costurou um cordão passando pela parte de cima do pano. Quando ela apertou o cordão, juntou o pano e fez um tipo de tampa para a cesta. Você sabe o que é isto? Ela perguntou a Lottie. Sua filha estivera observando o processo com os olhos arregalados. É uma cesta de viagem para o nosso pequeno Pedro, ela adivinhou. Na manhã seguinte, após um rápido desjejum, a roupa de cama estava arrumada. O leiteiro chegou em sua carroça puxada por uma égua marrom. Ele os ajudou a carregar os seus pertences e colocou a cesta do Pedro bem ao lado do seu assento. Adeus, Tia Fish! As crianças falaram em coro. Adeus, disse ela, enxugando os olhos na beirada do seu avental. Obrigada por sua bondade e generosidade para conosco, agradeceu Helene. Eu estarei orando por você, irmã Hassel. Vá com Deus. Tão logo a carroça começou a andar, o gatinho preto agitou-se em sua cesta. Miou e rasgou o pano. Podiam ouvir suas patinhas raspando na lateral de Vime. Finalmente o leiteiro se irritou. Senhora Hassel, disse ele perturbado. A senhora não pode manter um animal preso aí dentro. Ele está com medo. Tire-o daí e segure em seus braços. Helene seguiu seu conselho e, logicamente, Pedro acalmou-se imediatamente e ficou contente podendo observar a paisagem. Na estação de trem, Helene colocou na parte da frente do seu casaco, onde ele logo dormiu. A estação estava lotada de pessoas. Os bombardeios haviam se tornado intensos e viajar de trem era perigoso. O rumor era que aquele era o último trem saindo da Floresta Negra. E não somente todos os fugitivos estavam saindo, mas os moradores de várias localidades queriam aproveitar a última oportunidade para resolver questões em outros lugares. De forma que, quando o trem finalmente chegou, já estava cheio. Fiquem aqui na plataforma, ordenou Helene para as crianças. Lottie, cuide do Gert, eu já volto. Carregando o quanto podia dos pertences, Helene subiu no trem e correu de vagão em vagão, desesperadamente procurando por um espaço. Ao descobrir um canto vazio, ela jogou todas as coisas e correu de volta até onde as crianças esperavam,
Kurt, Lort, subam! Então os empurrou para dentro e pegou Gerd, ainda febril. Subiu no momento em que o trem começara a se deslocar. Enquanto andavam pelo trem, ele notou que todos os compartimentos estavam cheios e nos corredores só tinha um lugar para ficar em pé. Helene deitou Gerd no canto e ajeitou sua cabecinha sobre um saco de estopa. Ele estava muito doente para se incomodar. Os outros passageiros olhavam para ela com hostilidade. Essa mulher traz todas as cores de sua casa com ela, alguém cochichou. Fica mais difícil para todos nós. Neste momento, Pedro colocou a sua cabecinha para fora do casaco. Helene encolheu-se esperando mais comentários rudes. Mas, ao contrário, um homem em pé próximo a ela sorriu admirado. Olhe só, ele disse, você tem um gatinho aí dentro. O gato está bem. Se eu pudesse descansar a minha cabeça... Helene saiu enquanto os outros passageiros davam gargalhadas. A tensão havia sido quebrada. Um ataque aéreo estava em progresso quando o trem chegou em Frankfurt. Com as sirenes em seus ouvidos, Helene passou as crianças e os pertences para o trem 23, a fim de chegar em casa. Por quê, Senhor? Por quê? Ela exclamava silenciosamente. Por que tivemos, Senhor, que deixar a segurança da Floresta Negra? E por que temos que voltar para essas bombas e destruição? Vários anos depois, quando ela e os 2 filhos menores passeavam na Floresta Negra, eles ficaram sabendo o que aconteceu após terem saído. Você se lembra de como que tiveram que sair tão rápido? Recordou tia Fischer. Pois é. No dia seguinte, os marroquinos invadiram nosso vilarejo. Eles estavam loucos, cheios de raiva. Saquearam, destruíram, colocaram fogo em tudo. Eles foram de casa em casa, encontraram meninas e crianças e abusaram delas. Desde a de 5 anos até as de 70. Era tudo igual para eles. Helene gelou de horror. Mas e a senhora? Eu vesti-me com trapos e escureci o rosto com fuligem enquanto eu ouvia os gritos das mulheres. O fazendeiro acima de mim começaram uma briga com um bando de marroquinos para dar uma chance às suas filhas de escapar e esconder-se na floresta. Agora os homens estavam enfurecidos e vieram monte abaixo gritando como demônios. Eu saí na porta com uma vara na mão, gritando com toda a minha força e agindo como uma louca. Aqueles homens supersticiosos devem ter achado que eu era uma bruxa, não sei, porque fugiram sem nem olhar para trás. Então eu fugi. Meses depois, o hospital naquela cidade passou a realizar abortos gratuitos para as crianças e mulheres que haviam sido estrupadas. Foi bom que você e Lot estavam seguras em outro lugar. Agora Helene entendera, por razões que ela conhecia, Deus a protegera em suas asas.